Vem com peso da glória, me cobre, flui o rio de vida aqui, que a verdade do teu reino reine em mim. Vem com peso da tua glória, vem com peso da tua glória aqui. Aleluia, glória a Deus. Nós então vamos continuar de onde paramos. Abra aí Daniel no capítulo 4, a sua Bíblia ou seu aplicativo. Hoje nós vamos focar apenas no versículo 3, porque nós vamos passear em alguns outros textos. Então você vai deixar aí a sua Bíblia ou o seu aplicativo aberto, que a gente vai caminhar um pouco em alguns lugares para nós compreendermos. Estamos falando sobre sinais, reino, domínio, e milagres, certo? Sim. Sinais, reino, na verdade é assim: sinais, reino, milagres e prodígios e domínio. Sinais, reino, milagres e domínio. Sinais é fácil de entender, já falamos, não é? Uma aparição, uma manifestação, algo que aparece para nos mostrar. Dizemos até que um vulto é um sinal, né? A gente falou na quarta-feira. E aí entendemos o reino. O que é reino? A gente já tem falado sobre reino. É fácil entender que é um lugar governado por um rei, alguém que exerce um governo, tem um seu espaço geográfico, presidente de uma nação, um rei, um governador de um estado. Então, o governador de um estado, ele governa dentro do seu espaço geográfico. Domínio, nós começamos a falar sobre domínio, e nós precisamos focar nesta palavra, porque no domingo, a ideia do domingo à noite é encerrar entendendo como a igreja exerce domínio. A gente sabe que a igreja não está exercendo domínio. Já também falamos um pouco que a igreja não está exercendo domínio, e isso é muito difícil. A gente falar sobre essas coisas, se eu fosse falar sobre isso em um congresso, em uma conferência, dependendo da quantidade de pessoas que estivesse ali, a minha fala talvez fosse não compreendida, criticada, não entendida, ou dizer assim: está espiritualizando demais a coisa. Onde é que está isso na Bíblia? E a gente citando a Bíblia. Mas muitas pessoas iam começar a questionar, porque a mente está fechada. Na realidade, esse reino, lembram de 2 Coríntios 4, diz que o príncipe deste século, dependendo da versão, é o príncipe deste mundo, fez o quê? Cegou o quê? Onde Satanás trabalha? Aqui, na terra, ele trabalha. Você acha que Satanás está preocupado em manifestar na vida de uma pessoa? Aparecer lá: oi, eu sou Satanás, tudo bem? Você acha que o inimigo, Satanás, está preocupado com isso? Na realidade, a sua preocupação é maior. Ele tem um alvo maior, e o alvo maior dele ele tem conseguido. Diz a Escritura: o rei, o príncipe desse mundo é Lúcifer, é Satanás. Não, Lúcifer, Satanás, hoje é Satanás. Até a gente nem pode ficar falando Lúcifer, porque não é mau o nome dele. Lúcifer é um nome bom, nem é mau o nome dele, entendeu? Não tem nada a ver Lúcifer com ele mais, é Satanás, o diabo, Satanás, o inimigo, o dragão, a antiga serpente, o dragão, o Satanás é o dragão da mitologia,
É o dragão chinês. É o dragão antigo. Então, olha que interessante. Por favor, quando eu falei dragão chinês, vocês não podem pensar que é o chinês de hoje, não. É o mito, né? Por favor, eu amo o povo chinês, sabe? O governo chinês é que não presta, mas eu amo o povo chinês. O povo chinês é maravilhoso, né? Então, olha só. Então, nós precisamos compreender domínio, porque a falta dessa compreensão é que faz com que Satanás leve vantagem. E ele cegou o entendimento dos incrédulos com qual objetivo? Segundo aos Coríntios 4:4. Qual é o objetivo? Eu não pedi para abrir, claro que a gente vai abrir em Daniel 4. Mas segundo aos Coríntios 4, diz: o príncipe deste mundo, desse século, cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça, ou seja, para que a mente deles não seja iluminada. Não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Deus ou de Cristo, né? Está escrito o quê? Na face de Deus ou Na glória de Cristo, na face de Deus. A glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Cristo é a imagem de Deus. Não tem nada a ver com o homem criado à imagem e à semelhança de Deus. Cristo sendo a imagem de Deus, é como se Deus, ao olhar no espelho, visse Jesus, Cristo. Quando Deus olha para si mesmo, vê Cristo. Quando Cristo olha para si mesmo, vê Deus. Tamanha conexão, você está me entendendo? A glória de Cristo, que é a imagem de Deus, a glória de Cristo na face de Deus. Em outras palavras, não quer que você compreenda o posicionamento de Deus, a posição que Cristo tem, a luz do Evangelho no seu coração. Então ele já destruiu a vida das pessoas. Se ele conseguiu esse intento, ele já fez tudo o que ele queria. Ele não precisa de mais nada, porque aí, quando a pessoa não tem a revelação sobre Deus, não tem a revelação sobre Cristo, e não tem a revelação, a luz do Evangelho, sua mente está cega por este príncipe. É claro que João vai dizer: o mundo jaz no maligno. Jaz é morto, jaz é uma lápide. Você sabe, lápide de túmulo. É que a lápide de túmulo no Brasil não é a lápide de túmulo comum, né? A lápide de túmulo no Brasil é mal feita, infelizmente, porque custa e o povo não quer pagar. A lápide normal está escrito assim: aqui jaz, aqui dorme, aqui está sepultado fulano de tal, vem o nome, nasceu tal, não sei, amado, esposo, marido, tio. Tem um texto bíblico, tem uma frase que marcou a vida dele. É bem diferente as lápides. Agora imagina, Deus está dizendo em 1 João capítulo 5, o mundo jaz no maligno, que olhando para o mundo, não o planeta, mas o mundo, o sistema, as pessoas, os países, em cima desse país tem uma lápide. E está dizendo assim: ó, essa turma toda está morta aqui. Estão entendendo? É grave ou não é? Mas dentro dessa turma toda que está ali, tem um monte de gente, tem um monte de brilho, tem um monte de pontinho de luz. Quem são? Nós. O mundo que jaz no maligno, no meio dessas trevas todas, no meio desse túmulo, mortos vivos, porque em Cristo somos vivos que morreram, sem Cristo são mortos que vivem. Mas nesse mundo de zumbis, de mortos vivos, tem um monte de luzinha brilhando. Você já viu aquela imagem do planeta de noite? Você já viu aquela imagem do planeta de noite dos países? Tá um monte de coisinha acesa, já viu? É mais ou menos isso aí. Aquela luzinha como se fôssemos nós, piscando. Mas tem um monte de coisinha escura ao redor. Não tem ou não tem? Mas tem um monte de luzinha lá. Mas é tudo escuro, mas tem um monte de luzinha lá.
Paulo diz, ó, resplandeçam a vossa luz no meio de uma geração corrupta e perversa. Vocês precisam resplandecer como luminares no mundo. Aleluia. Glória a Deus. Então nós somos luz num mundo de trevas, morto no maligno. Amém? Amém. Então nós vamos entender isso. Agora, como é que gente assim, a igreja, vai exercer domínio? Precisa compreender a função. Mas para entender domínio, nós temos que entender tudo. Tem que começar do início, tá? Então olha, como são grandes teus sinais, como são poderosas as tuas maravilhas. Primeiro sinais, depois maravilhas. Maravilhas é a palavra para milagres. O seu reino é eterno, e o seu domínio se estende de geração em geração. Sinais, milagres, reino e domínio. É o que estão tentando ensinar a vocês aqui. Então já falamos um pouco sobre reino, já falamos um pouco sobre sinais. Sinais é bem mais fácil. Os 3 magos, né, viram um sinal da estrela e foram até Jerusalém por causa daquele sinal no céu. Ok? Jesus inclusive disse em Mateus 25, olha, no dia perto do retorno do Filho do Homem, Mateus 25, ele disse assim: os poderes do céu serão abalados e vocês vão ver sinais nos céus. O coração dos homens se estremecerão por causa dos sinais nos céus que vão acontecer. As pessoas vão ficar temerosas, com medo, sem sustentação espiritual, porque as coisas estão acontecendo e elas não terão controle sobre elas, e o medo, o espanto vai tomar conta delas. Mas Jesus disse para nós o quê? Mas ficai felizes, bem-aventurados vocês, né? Porque aquele dia não vai pegar vocês de surpresa. Orai e vigiai para que vocês fiquem em pé no dia do Senhor, e vocês serão livres de todas essas tribulações, porque vocês serão escolhidos. Porque se aqueles dias não fossem abreviados, né? Aqueles dias serão abreviados por causa dos escolhidos, né? Até o julgamento de Deus na terra é abreviado por causa da gente. Tomarmos Gênesis no capítulo 1, anote e eu posso ler, Gênesis capítulo 1, 26 ao 28, capítulo 1 é fantástico, porque o capítulo 2 de Gênesis é a explicação do detalhe como aconteceu o primeiro, em uma parte apenas. O capítulo 1 de Gênesis fala da criação geral, desde quando Deus diz, haja luz, estou gravando, desde quando Deus disse, haja luz, até quando criou o homem em massa e descansou no 7º dia. Pronto, acaba o capítulo 1. O capítulo 2, Deus vai falar sobre o jardim, né, que ele planta para colocar o homem que criou antes. O homem foi criado primeiro, o jardim foi montado depois. O Éden não foi montado antes. O Éden foi montado depois. Capítulo 2 vai dizer como é que o homem foi colocado no Éden e vai detalhar o que aconteceu nesses versículos aqui do capítulo 1, como é que Deus usou para que o homem fosse formado. Então Gênesis 1 fala, Deus criou. Gênesis 2 detalha a criação. Mas precisamos... Oh meu Deus, Gênesis 1, eu sei que a bispa vai até às 10 com vocês aqui, né? Gênesis 1, 26 a 28 diz assim: e Deus disse, leiam aí, eu estou usando a Nova Almeida atualizada, façamos o ser humano a nossa imagem conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, diga domínio, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, ele vai ter domínio sobre as aves do céu, ele vai ter domínio sobre os animais domésticos, ele vai ter domínio sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam na terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Sujeitar é dominar. Sujeitar é fazer que ela obedeça à sua vontade. Fazer com que a terra
obedeça à sua vontade. Sujeitem-na, façam do jeito que vocês querem, e ela vai responder. É lindo, não é isso aqui? Isso é Gênesis, e não só isso, e não apenas isso, tenham domínio, diga domínio de novo, domínio, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja na terra. Amém? Vamos para outro texto, Salmos, capítulo 8, e aí já estamos encerrando. Salmo capítulo 8, versículo 4 ao versículo 6. Olha o que o salmista canta. Ele está olhando, percebendo as coisas, vendo a criação de Deus. Daqui a pouco a mente do salmista se depara com ele mesmo, com o ser humano. E aí é óbvio que ele tem que fazer essa pergunta. Salmo 8, de 4 a 6. Quem é o homem? Ou o que é o homem? É uma coisa, né? O que é o homem? Para quê? Para que dele te lembres. E o filho do homem? O filho do ser humano? Para que o visites. Olha o que diz. Fizeste-os, no entanto. Olha, ele está dizendo assim: o ser humano parece ser alguém sem importância nenhuma. Diante da grandeza do planeta, diante da multidão, da força dos animais, dos predadores, o ser humano parece ser o ser mais frágil aqui. E em certo sentido, né? Olha diante dos vulcões, dos mares, da grandeza, da força do mar, das águas dos rios, o ser humano parece ser um ser com menos importância. É o que o salmista está dizendo. Mas o salmista fala assim: mas no entanto, o Senhor fez ele, o homem, um pouco menor do que o Senhor mesmo. Imagem e semelhança. O Senhor fizeste um pouco menor do que Deus, ou seja, abaixo de Deus. Não é Deus, mas você fez com uma qualidade apenas inferior à tua. É o que o salmista está dizendo. E não apenas isso. Lê o texto aí, gente, pelo amor de Jesus. De glória e honra o coroa. Isso aqui é o ser humano. Mas não apenas isso. O Senhor não faz apenas abaixo do Senhor. Por isso que os anjos ficam zangados, os demoninhos. Entendeu? O demônio fica zangado, né? Como é que pode dar um negócio frágil desse que morre, um piscado, morre, tirar o fôlego da vida, acaba ali. Aí faz abaixo de Deus, de glória e honra coroa. E não apenas isso, versículo 6. Deste domínio. E deste-lhe domínio, lê o texto. Sobre as obras. Gente, versículo 6 de Salmo 8. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os seus pés tudo puseste. Isaías, capítulo 22. Deixe-me fazer abra aí, Isaías 22, nós vamos para o versículo 20 e 22. São 9 e 5, vou acabar. Isaías 22, capítulo 22, nós vamos do versículo 20 ao 22. Mas deixe-me dizer uma coisa, Isaías 22 é um texto maravilhoso para uma pregação. Me cobrem no ano que vem. O senhor não falou que ia ministrar sobre Isaías 22? Fala para a gente, me cobrem, que eu posso esquecer. Vale a pena a mensagem sobre Isaías 22. O capítulo todo é maravilhoso. Vamos para o capítulo 20, capítulo 22, versículo 20. E será naquele dia que chamarei meu servo Eliaquim. Eliaquim quem era? Um rei, uma pessoa, um ser humano. Não era anjo, não era querubim, não era um ser humano, uma pessoa. Chamarei meu servo Eliaquim, filho de Ilquias, ainda tem pai. Então assim, está dizendo, uma pessoa. Vou chamar uma pessoa. Vai chamar essa pessoa para quê? Para vesti-lo. E vesti-lo-ei da tua túnica. Deus está falando contra alguém que veio e invadiu Judá, o reino de Deus, o reino, e controlou, e conquistou, e tomou posse. Agora Deus está julgando este conquistador.
Esse conquistador tem uma túnica, esse conquistador tem um domínio, esse conquistador tem uma capa, esse conquistador tem a sua posição. Deus está dando uma profecia direta contra ele. E está dizendo assim: eu vou chamar agora meu servo, que você não dá valor, vou chamar o Eliaquim. Vou chamar Eliaquim, que é filho de Ilquias. Não apenas isso, vou vesti-lo com a tua túnica. Ou seja, Deus está dizendo o quê? Vou tomar de você. Vou tomar a tua túnica. Não apenas isso, e cingi-lo-ei. Vou cingir, aprontá-lo para a roupa. Cingi-lo-ei com o teu cinto. Olha só. E entregarei nas mãos dele o teu domínio. Olha que loucura! E será, Eliaquim, esse que vai tomar o teu lugar, que eu vou tirar de você e colocar nele, que é meu servo. Este meu servo vai ser como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. E porei, eu gosto dessa expressão, gente, vocês precisam ver essa mensagem, né? E porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro. É bonito demais! E abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá. Você pensa que isso aqui está fazendo falar só sobre Jesus? Antes de Apocalipse falar sobre Cristo, Deus falou sobre Eliaquim. A porta que ele abre, ninguém fecha, ele fecha, ninguém abre. Tirou da onde? Tirou do Velho Testamento, tirou dos profetas. Quem dos profetas falou isso? Isaías falou que Deus falou isso para o Eliaquim. Ele tem a chave de Davi, ele tem a chave do reinado, ele tem a chave do domínio. Sabe o que é isso? Fecha, ninguém abre, abre, ninguém fecha. É domínio. Você está entendendo? Você tem que glorificar a Deus. Você tem que abrir. O Espírito do Senhor tem que abrir essa sua cabecinha. Amém. Filipenses, no capítulo 2. Eu não tenho. Nós vamos encerrar no ponto de Cristo, para domingo tomar Cristo e entender o que a igreja faz. Filipenses 2, de 5 a 11. E tenham entre vocês, Filipenses capítulo 2, versículo 5 ao versículo 11. E tenham entre vocês o mesmo modo de pensar. As nossas versões traduzem o mesmo sentimento, mas não está falando de emoção. Paulo não está dizendo tenham a mesma emoção. Falou? Eu tenho a mesma emoção? É isso que ele quer dizer? Não. Aí a Nova Almeida Atualizada trouxe entendimento melhor. É a mesma maneira de pensar. Não é o mesmo sentimento, não é a mesma emoção. Eu sinto o amor de Deus dentro de mim. Eu sinto o amor de Deus dentro de mim. Aí o outro canta: ainda que o vento contrário venha disparado para ver meu fim. Aí o irmão de cá canta: eu sinto o amor de Deus dentro. É sentimento? Não! Está falando disso? Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Ou seja, pensem como Jesus pensa. Está diferente de quarta para cá, não está? Porque a gente entrou. Escute. Tenham o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Versículo 6. Que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Eu gosto dessa expressão. A qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, versículo 7, e assumindo a forma de servo, tornando-se semelhantes aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, versículo 8, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu. Outra coisa que nós temos que estudar aqui: o poder do nome de Jesus. É outra coisa que vocês têm que me cobrar. Eu tenho que voltar às origens. O poder do nome de Jesus.
Olha só, né, Geralda? Tu gosta, né, Geralda? A Geralda gosta. E lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus, isso aqui é domínio, se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Por que o Senhor disse que é domínio? Por causa do título Senhor. Senhor é dono, e domínio é ser dono, é ter direito à propriedade. Então todas as pessoas no final, tanto para os que vão para o lago de fogo, como os que vão para o novo céu e nova terra, vão ao final declarar: Jesus Cristo é o Senhor. Porque Ele tem domínio. E lembrem-se que nós lemos o que Nabucodonosor falou, e o domínio dele é de geração em geração. Não acaba nunca. Amém? Último texto, 1 Coríntios capítulo 15, porque aqui a gente vai explicar apenas, encerramos, e a partir daqui precisamos entender o que Cristo fez e agora entregou à igreja. Aí, meu irmão, aí, minha irmã, não tem para Satanás. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 24, versículo 26. Olha o que Paulo está dizendo. Capítulo 15 ele fala da ressurreição, do arrebatamento, da volta de Cristo, que os nossos corpos, como serão os nossos corpos glorificados, quem é que ressuscita primeiro? Os mortos. Depois quem ficar vivo é transformado, recebe o corpo glorificado, fica nos ares com o Senhor para sempre e tal, aquela coisa toda. No meio desse processo, Paulo também explica como é o corpo celestial, o corpo espiritual. O corpo humano é uma coisa, a glória do corpo humano é uma coisa, a glória do corpo celeste é uma coisa, o brilho de um corpo é de uma forma, etc e tal. Depois que ele encerra tudo isso, essa explicação inicial, porque o capítulo 15 vai até o 58, até o versículo 58, se eu não me engano, aqui está no meio, mas ele encerra um tipo de explicação, e aí para encerrar essa explicação, desse domínio, desse controle, desse governo, desse final, dessa volta de Cristo, ele fala assim no versículo 24 ao versículo 26, 1 Coríntios 15, 24 a 26, então virá, lê a Bíblia, então virá o fim, então virá o fim de quê? De tudo, quando ele entregar o reino, lê a Bíblia, ao Deus e Pai. Olha, quando é que acontecerá o fim de todas as coisas? Quando Jesus Cristo entregar o reino ao Pai. Preste atenção no texto. Quando, é no mesmo momento, quando é que ele vai entregar? Faça perguntas à Bíblia, faça perguntas ao texto. Ora, quando então ele vai entregar o reino a Deus e Pai? O próprio texto responde: quando houver destruído, diga destruído. Defina destruído. Quando houver destruído todo principado, bem como toda potestade e poder. Poder aqui é domínio. Agora preste atenção, porque é necessário que ele reine, olha, ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O que Jesus está fazendo agora? Reinando no céu. Mas Jesus precisa reinar até um determinado momento. Este reinado, em certo sentido, terminará em certo nível. Por quê? Porque não haverá mais necessidade desse rei governar para subjugar os seus inimigos. Quando os inimigos estiverem subjugados, todos destruídos, não precisaremos mais de rei. Amém? Aí conecta isto aqui com Apocalipse capítulo 22. Deus será a luz.
Deus será a luz em todos, né? Não, a cidade, o universo novo não precisa de luz normal, de sol, porque o próprio Deus é a luz. Deus será tudo em todos. Então, no novo céu, nova terra, não haverá rei, haverá Deus. Deus, luz, governando tudo. Diante desses textos que nós lemos, você viu como eu fiquei elétrico? Eu estou elétrico. Por quê? Porque de quarta estava difícil. Quarta vocês estavam pesados. E eu também. Estava difícil de entrar. Porque você entrar nesse ambiente para romper essa mentalidade. Mas hoje estamos mais leves. Hoje já teve jejum, hoje já teve, né? Uma série de coisas, né? E já limpou aqui, ó. O cheirinho. O que é domínio? Então, diante desses textos, porque eu não vou repetir isso no domingo, preciso encerrar aqui, porque eu sei que a bispa usa um tempinho com vocês. Então, vou encerrar aqui. Domínio é o direito de posse e de propriedade, já entendemos. Ok? Domínio é a extensão da influência exercida, também já entendemos. Até onde vai a influência daquela pessoa, daquela autoridade, daquele domínio. Domínio é o direito de fazer obedecer. Você tem que obedecer porque a pessoa tem o domínio. Então, obedece quem tem juízo. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, é basicamente a ideia de domínio. Então, porque o domínio, aquele que domina, faz obedecer. Jesus, quando Jesus chega para a figueira, gente, ali não é um milagre, ali é domínio. É que eu não vou ter tempo de falar os textos, a gente não tem tempo, tem que ser daqui meia-noite. É meia-noite no mínimo. Vocês tinham que aguentar. Vocês tinham que aguentar até meia-noite, mas não dá, vocês não estão preparados para essas vigílias assim de última hora, né? Jesus chega para a figueira, numa época que não produz fruto, ele chega para a figueira e diz assim: nunca mais nasça fruto em ti. Beleza, não aconteceu nada com ela. Entraram em Jerusalém, derrubou a mesa dos cambistas, fez não sei o que, ficou um pouquinho lá, volta para casa, passam pela figueira, não acontece nada no mesmo dia. Quando eles voltam de manhã, no outro dia para Jerusalém, Pedro diz: Senhor, olha, a figueira que o Senhor amaldiçoou, secou até a raiz. Isso é domínio. Isso não é um milagre. Isso é domínio. Ele deu uma palavra, porque, gente, uma coisa que a gente tem que aprender é que domínio, não se faz oração de domínio. Não existe orações de domínio. Não tem oração de domínio. Domínio é uma ordem. Domínio é um decreto. Domínio é uma proclamação. Você diz o que tem que acontecer e acontece. Por isso que a gente precisa entender esses pontos. Mas veja lá, domínio é o direito de se fazer obedecer. Jesus chegou e disse à figueira: pai, ela não teve que obedecer. Jesus chega para todos os demônios, fala: saia dele. E Jesus não fica dizendo saia. O demônio fica tentando falar um monte de coisa e Jesus espera. Eu já ordenei. Jesus vai manda uma palavra, manda a palavra. A palavra chegou lá, a mulher sírio-fenícia chega: minha filha está horrivelmente doente, demoniada em casa. Senhor, não vou tirar pão do sírio para dar para cachorrinho não. Mas até os cachorrinhos comem das migalhas que saem da mesa. Mulher, grande é a tua fé, vai para tua casa que tua filha já está boa. Jesus orou? Houve oração alguma? Jesus estendeu a mão em direção ao templo, levantou e disse: amantíssimo Deus de Pai. Jesus fez um ritual. Vai para tua casa que tua filha está curada. Não disse nada. A mulher, quando chegou em casa, a menina estava curada. Domínio. Domínio. Tem também aí, mas aí é muito mais um milagre, mas também tem domínio exercendo aí. Outra definição: domínio, ele tem fonte espiritual, mas ele é exercido no mundo físico. Domínio, a fonte do domínio é o mundo espiritual. Deus, a autoridade de Deus, o poder de Deus,
o que Deus nos deu, mas o domínio não é exercido no mundo espiritual. Embora a fonte é espiritual, você exerce o domínio aqui. Você pode ver os textos, todo domínio é exercido aqui. Porque no céu não precisa. Você exerce domínio aqui. Deus domina sobre os reis da terra. O domínio se estende da eternidade, mas de geração em geração. Seres humanos. Deus governa, o domínio é aqui. Deus deu aos seres humanos o domínio sobre a terra. O domínio é exercido no mundo físico. A autoridade, a fonte é espiritual, o que nos cobre, mas nós exercemos o domínio aqui, no mundo físico. Por último, domínio não é somente usar o poder e a autoridade, mas implantar visivelmente, fisicamente, esse poder e autoridade. Não vou ter tempo para ministrar a passagem disso em Jesus, para você entender. Ora, se a autoridade é espiritual, mas é exercida no mundo físico, e o domínio não é só usar poder e autoridade, mas é implantar de forma física e visível. Como é que Jesus fez isso? Se Jesus não comprou nenhuma casa, Jesus não comprou nenhum terreno, Jesus não fez nenhum ato profético com pedra como Abraão, Jesus não fez nada disso. Como é que Jesus fez? E Jesus é Jesus. Como é que Jesus fez para implantar fisicamente e visivelmente esse domínio? Se ele usava a autoridade e o poder todo dia, como é que ele não deixou coisas físicas para a gente dizer assim: ó, Jesus deixou isso aqui? Como Jesus fez isso? Na cruz. A cruz de Jesus foi física, foi real, foi uma madeira real. Madeira real, física, visível. Quando ele derrama seu sangue toca a madeira e toca a terra, toca o chão, seu sangue escorre. O sangue de Jesus era real, amém? Sim. A madeira na qual Jesus foi pregado era real também, amém? Sim ou não? O sangue derramou, escorreu na madeira e tocou o chão. Aquilo é físico. Mas Jesus é enterrado, sepultado e ressuscita. Quando Jesus ressuscita, o sangue que estava lá na madeira e que estava lá no chão, Deus trouxe aquele sangue de volta para dentro do corpo de Jesus? Não. A medula óssea reproduziu sangue novo. Mas o sangue dele real estava ali. Ele sobe ao céu para purificar o templo celestial, o santuário celestial. E Hebreus diz que ele oferece o sangue dele como uma oferta eterna. Agora nós temos um homem, um ser com um corpo glorificado, que toca o mundo físico e o mundo sobrenatural, com um sangue que tocou o chão e a terra, e com um sangue que é oferecido na eternidade. Jesus disse: eu sou o portal, eu sou a porta, quem entra por mim atravessa e acha do outro lado pastagens. Ele é um portal espiritual. Não temos tempo para ler o que Hebreus 10 vai dizer. Meu Deus, eu preciso falar essas coisas. Essa é a aliança que farei com eles depois daqueles dias. Hebreus 10, 16 a 23. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Imprimirei as minhas leis no coração deles e as escreverei sobre a sua mente. Dentro. É o que Deus quer. Hebreus 10, 16 a 23. E acrescenta: também dos seus pecados e das suas iniquidades jamais me lembrarei. Ora, onde há remissão de pecados, não existe mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Portanto, meus irmãos, versículo 19 de Hebreus 10. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário. Aleluia. Que santuário é esse? Está lá no céu. Tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu, não por meio, que nos abriu por meio do véu, isto é, a sua carne. Hebreus está dizendo assim: havia um véu no templo? O véu do novo templo é o corpo de Jesus.
O templo celestial é o mesmo, mas o novo templo está na terra. O novo templo somos nós. O corpo de Cristo é a porta, é o portal, é a conexão entre o templo celestial e o novo templo na terra, que somos nós. E ele vai dizer: ele fez isso, ele abriu um novo caminho, ele entrou no santíssimo lugar por causa do sangue. O sangue dele tocou aqui, o sangue dele tocou a tua vida. Você tem sangue na terra, você tem sangue na madeira, você tem sangue em você e você tem sangue no céu. A conexão entre o céu e a terra está feita em você. Gente, meu Deus do céu, como é difícil. Aí o que ele vai dizer: meu Pai, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Aleluia. E Hebreus 6, 17 a 20 aí encerra mesmo. Por isso Deus, quando quis mostrar com mais clareza aos herdeiros da promessa que o seu propósito era imutável, confirmou com juramento. E ele fez isso para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, no juramento e na promessa, nas quais é impossível que Deus minta, nós que já corremos para o refúgio, tenhamos forte alento para tomar posse da esperança. Qual é a palavra profética? Tomar posse da esperança, aleluia, que nos foi proposta, tendo esta esperança por âncora da alma. Eu gosto dessa expressão, por âncora da alma, segura e firme. Aonde essa esperança está fincada? No santuário, olha, firme, seguro e firme, que entra no santuário, que fica atrás do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Isso não dá em seminário, não, meu irmão. Isso não dá em teologia, não, filho. Revelação da palavra. Ele entrou e nos conectou. Domínio é isso. Agora, porque entendemos isso, como igreja precisamos entender a nossa posição para andar em domínio a partir de Jesus. Isso a gente vê no domingo. Amém? Deus abençoe.